No Espaço e Comunidade dessa semana, você vai conhecer a nova reitora da UNG, a professora Dumara Sameshima, no quadro Entrevista com Alex Francisco. Vai ver também o segundo capítulo da série BR-101 Bertioga, a história do litoral paulista. Tudo isso e muito mais. Espaço e Comunidade de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde. Olá, o Espaço e Comunidade está no ar. Nesta edição, você vai conhecer a nova reitora da UNG, a professora Dumara Sameshima, no quadro Entrevista com Alex Francisco. Veja também o segundo capítulo da série BR-101 Bertioga, a história do litoral paulista. Vamos mostrar a última parte sobre o canil da Polícia Militar e muito mais. O programa está imperdível, não saia daí. Com a missão de integrar as equipes de ensino, pesquisa e extensão, a professora Dumara Sameshima assume a reitoria da UNG e nos conta sua trajetória. Você vai ver agora no quadro Entrevista com Alex Francisco. Olá, começa agora o Entrevista com Alex Francisco e a nossa convidada de hoje é muito especial. É a professora Dumara Sameshima, a nova reitora da Universidade de Guarulhos. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso quadro. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. E por ser uma nova reitora dentro da Universidade de Guarulhos, nós temos já a primeira pergunta de praxe, que é saber qual foi a sua trajetória dentro da instituição, tendo em vista que você começou sua vida acadêmica dentro da UNG. Como foi, professora? Meu contato com a UNG ficou registrado no dia 6 de fevereiro de 1971, quando eu tomei conhecimento que tinha sido aprovada no vestibular para o curso de matemática. Né? Depois disso, retornei como professora em 1986, 2003 assumi a coordenação de um curso de matemática, 2004 avaliação institucional, 2006 a vice-reitoria acadêmica e agora em 2009 a reitoria. A reitoria. E como é que foi nesse processo de gestão como vice-reitora acadêmica? Quais foram os desafios? Como foi essa gestão? Essa gestão foi bastante tranquila, tendo em vista que convivi com os meus colegas, né? Professores e diretores de curso também, com os quais eu já havia convivido a partir de 2003. Né? Eu poderia dizer para você que meu maior orgulho hoje é ter uma comunidade unida, grandes amigos e todos alinhados, buscando sempre o sucesso da Universidade de Guarulhos. Esse espírito de família dentro da Universidade de Guarulhos e essa sua trajetória dentro da instituição, de alguma forma facilita o processo nessa sua nova gestão como reitora? Sem dúvida, porque como reitora eu vou conviver com ex-professores, com ex-alunos e com eternos colegas. Né? Então isso facilita bastante, porque eu tenho bastante familiaridade com a cultura institucional. Eu acredito que esse seja um fator bastante preponderante, não só de sucesso, mas de facilidade também. Certo. E essa nova gestão como reitora da Universidade de Guarulhos, quais são as metas, quais são os objetivos a partir de agora? Manter prioritariamente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como uma forma mais rígida mesmo de construção de conhecimento. Não é só uma questão legal, mas é uma questão de convicção que eu tenho. O aluno precisa passar por atividades de ensino, de pesquisa e de extensão para que nós possamos chegar àquele perfil do profissional que desejamos formar. E pensando na formação do aluno da Universidade de Guarulhos, em vista do mercado de trabalho, como que é que a UNG vai gerar isso agora? Como vai ser esse processo de transformação a partir de agora, 2009, com essa nova gestão? Não haverá grandes mudanças, porque esta preocupação antecede a minha gestão. Né? Nós tivemos outros profissionais neste mesmo cargo que tinham essa preocupação. Nós queremos uma formação profissional forte, uma formação pessoal forte, porque nós queremos gente responsável, competente, ética, mas principalmente comprometida e assumindo a responsabilidade social que todo profissional respeitado precisa ter. Tá certo. Professora, eu também sou aluno da universidade, do curso de jornalismo. E quando eu entrei na universidade, um dos grandes pilares que me chamou a atenção, juntamente com o ensino, pesquisa e extensão, é a formação humanista do aluno. A UNG continua neste caminho?
Com certeza. Esse vai ser um foco muito importante, porque eu costumo dizer que o homem precisa ser a medida de todas as coisas. Não adianta nada nós sermos muito bons tecnicamente se nós formos seres humanos medíocres, né? Então, os valores humanos, eles têm que estar acima de qualquer outra coisa. Certo. Professor, e na questão dos cursos tecnológicos? Nós sabemos que de uns tempos para cá o boom dos cursos tecnológicos tem ajudado muito a alavancar e até qualificar profissionais para o mercado de trabalho de uma forma mais focada. Por exemplo, um gestor de RH vai fazer um curso necessariamente voltado para aquela gestão. Como a ONG está lidando com essa questão dos cursos tecnológicos e ainda os seus cursos de graduação? Há um desequilíbrio entre eles? Há uma maior procura? Como que é manter esse nível de procura pelos cursos tecnológicos e o nível da graduação? São dois públicos diferentes, mas eles não são excludentes. Nada impede que a formação inicial de um aluno seja no tecnológico, né? Porque ele tem uma formação mais rápida, atende mais às necessidades de mercado, e um aluno que muitas vezes não tenha condições financeiras de fazer um curso de graduação que tem duração em torno de 4, 5 anos, faça um curso tecnológico. Né? Então, ele está pronto, ele tem condições de ir para o mercado de trabalho e, posteriormente, vir complementar essa sua formação. Vivemos em tempo de educação continuada, não é verdade, Alex? Então, o que nós temos que fazer? Pode fazer uma graduação tecnológica, posteriormente uma graduação, um curso de lato sensu, um mestrado e um doutorado, sem nenhum tipo de problema. Então, não há nenhum tipo de discriminação por parte da universidade em relação a selecionar este curso é melhor ou outro. Não, nós temos que atender a comunidade de uma forma geral, né? Então, aqueles que têm mais tendência para a tecnologia, para cursos mais rápidos, serão atendidos pelos cursos tecnológicos. Quem já quer ter uma formação um pouco mais abrangente, que vise uma carreira acadêmica, vai para os bacharelados. Aqueles que querem uma formação de professores, tá certo? Procure as nossas licenciaturas. Nós temos cursos para todos. E o perfil do professor da Universidade de Guarulhos? Ontem o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que é muito bom a interação entre o professor e o aluno, é extremamente prazeroso ter isso dentro do ambiente do ensino público. Acredito que no privado também seja da mesma forma. Aonde trabalha essa questão do profissional, o professor, em relação com o aluno? A Universidade de Guarulhos tem uma tradição de interação entre professor e aluno que é incomum, não é? O aluno tem acesso a esse professor antes do horário de aula, durante o intervalo e posteriormente à aula. E o atendimento exclusivo daquele período destinado à aula propriamente dita, né? Agora, esse relacionamento, eu acho que além de desejável, ele é fundamental para a complementaridade daquilo que é trabalhado em sala de aula, né? Porque não adianta, o aluno precisa aprender, o professor quer ensinar, mas se não houver essa interação, esse bom relacionamento interpessoal dentro e fora da sala de aula, eu acho que o nosso trabalho ficaria comprometido. E a universidade tem, eu mesma, né, convivo com professores que foram meus professores, convivo com professores que foram meus alunos, assim, de uma forma muito tranquila. Se não houvesse isso na época da minha formação ou da formação com os meus alunos, eu acho que ficaria incompleto. Eu acho isso muito importante. Formada em matemática, há alguma equação, algum tipo de conta, algum tipo de cálculo para mostrar tamanha gestão diante das coisas, tamanho desprendimento diante das coisas? Matematicamente falando, não pode haver perdas, tá certo? Acho que todos têm que somar. Todos sempre têm alguma coisa para agregar. Aquilo que nós sabemos precisa ser sempre dividido. O nosso conhecimento tem que ser sempre multiplicado. E a subtração, a gente deixa sempre para depois. Deixa de lado. Tá certo. Professora, de uma forma mais descontraída agora, nós podemos conversar anteriormente e eu pude perceber um dedo clássico nos seus gostos, no seu gosto musical. Nós conversávamos sobre o Fantasma da Ópera, sobre o musical Cats, sobre Barbra Streisand, e eu queria que você me falasse um pouco de onde vem essa conotação clássica diante da dureza da matemática. Como funciona isso? Eu tenho uma formação muito peculiar, né? Eu sou de uma geração em que as meninas tinham que estudar piano, né? Então eu tenho formação clássica, eu estudei piano por 11 anos. Então vem daí esse gosto. Vem daí. Depois, assim, a música ela é encantadora, né? E mesmo um professor de matemática acostumado com tantos números acaba sendo seduzido por esta combinação matemática, né? Que o acorde nada mais é do que uma combinação matemática, né?
com uma sonoridade especial. Então eu adoro música, né? Música clássica, música boa, e não tenho assim um preconceito de falar não é essa. A boa música sempre me agrada. Tá certo, pura interdisciplinaridade. Pura interdisciplinaridade, exatamente. Certo. Professora, foi um prazer recebê-la no nosso quadro de entrevistas. Alex, muito obrigado pela sua participação e sucesso nessa nova gestão, neste novo desafio 2009, um novo ano começando. Parabéns por essa promoção, por essa reitoria. Muito obrigada, Alex. Foi um prazer estar aqui com você prazer hoje. Prazer é nosso. Até a próxima. E o Espaço e Comunidade volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Em 38 anos, a UNG formou mais de 60 mil profissionais. São 5 unidades, 89 laboratórios, mais de 100 cursos, entre graduação, tecnológicos, especializações, mestrados e doutorado. Processo Seletivo 2009, inscrições abertas. Venha para a UNG. UNG, sua universidade, sua carreira. Você sabia que o Forte São João, localizado em Bertioga, abriga a única estátua do cacique Cunhambebe do país? Não? Você vai conferir agora na série BR-101 Bertioga. Depois do passeio na parte externa do parque, é hora de conhecer o acervo do forte, que conta a história através de bandeiras de navios e instrumentos que serviam para aprisionar os inimigos. Os portugueses, então, construíram essa casa de apoio, já que sua missão era fiscalizar aqui a passagem ou o que acontecia aqui pelo canal, ou pela entrada do canal, né? Por exemplo, nós estamos aqui na parte continental, pela entrada do canal de Bertioga, em frente à ilha de Santo Amaro, cidade do Guarujá, né? E era aqui o local adequado, né, da passagem daquela gente que poderia trazer transtornos sérios aos portugueses, né? Era o homem da terra e também algumas embarcações europeias aí, inimigas diretas dos portugueses, né? Muito bem, então com a construção dessa casa aqui, a função dos portugueses era, claro, aqui no dia a dia, né, observar o que se passava, e nós estamos agora nesse ambiente que era uma espécie de sala de reunião, né, um espaço maior, e que nós conseguimos compor aqui, formar um pequeno acervo com o principal do armamento trazido pelos portugueses. No acervo é possível encontrar artefatos, réplicas de espadas, canhões e armamentos utilizados pelos portugueses no século XVI, e várias salas temáticas que contam sobre a passagem de José de Anchieta pela região e do artilheiro alemão Hans Stalin. Os pequenos canhões, né, podem parecer assim, muito pequenos, mas eram aqueles usados naquelas travessias transoceânicas, né? E, inclusive, se são pequenos, havia alguns tipos menores ainda, né? Onde se podia transportá-lo até no ombro. Além dos canhões, uma outra arma que teve bastante uso aqui foram os arcabuzes. Esse tipo de espingarda, de cano longo, né? Com aquela varetinha na parte de baixo. Era uma forma de combater, de intimidar o nativo. Nós conseguimos resumir aqui uma pequena coleção, claro, enfatizando aqui o símbolo da igreja, que era o principal agente financiador daquela expedição, né? Mas é uma coleção pequena e, é claro, seria quase impossível encontrar isso originalíssimo nos dias de hoje, né? Afinal, são quase 5 séculos daquele momento para cá, e mesmo as principais universidades lá em Portugal, segundo alguns especialistas, não tem lá algumas espécies, né, alguns tipos de armas utilizadas naqueles dias. É possível observar que a estrutura da casa foi construída para suportar ataques mais intensos. Inicialmente, era uma construção rústica, à base de madeira. Forte São João, a primeira fortaleza real, é hoje o mais bem conservado da Baixada Santista. De todos os fortes tombados no estado de São Paulo, é o que tem melhor manutenção e maior atendimento à comunidade.
Nas escadarias do forte é possível visualizar algumas marcas de restauro, mas ainda assim é uma construção que revela 1547. Um dos locais mais deslumbrantes do Forte São João. Do alto da plataforma é possível se ver a imagem que os colonos tinham naquela época. Depois de 1550, a história vai avançando e a função militar do forte começa a cair bastante, né? De modo que ele entra em declínio, toda a região entra em declínio. E agora nosso trabalho é recente, já preocupados com essa coisa de preservá-lo, né? E de receber o público, já que a região, historicamente, é bastante rica. O que acontece? A preocupação primeira era haver, claro, o rio sempre esteve aqui, o nosso rio Itapanhaú aqui, né? O mar aqui, um canal. Então a preocupação, segundo o estrategista Martim Afonso de Souza, estrategista em assuntos militares, essa posição era ideal. E outra coisa, ele só instala o forte nesse local depois de estudar a região, né? A geografia que ele fez decidir por escolher este local, né? Então, se você observar bem, essa frente aqui tem 4 berços, olha, 4 vãos aqui, para onde ficavam voltados 4 canhões, 4 pequenos canhões, porque a preocupação era com a entrada do canal. Embora lateralmente exista um de cada lado, a preocupação maior era quanto à entrada pelo canal. Se ele era de fato um estudioso de assuntos militares, ele entendeu que essa era a melhor posição, esse era o melhor local. Mais adiante, encontramos uma sala com artesanatos indígenas trazidos pelos próprios participantes da Festa Nacional do Índio, que acontece anualmente na cidade com representantes de várias etnias do Brasil. A próxima parada é um espaço que recria como vivia uma família tupiniquim no século XVI, com esculturas em tamanho natural. Além de receber o público de modo geral o ano inteiro, o Forte também desenvolve um projeto voltado para as escolas, né? Recebemos aqui estudantes de todas as faixas etárias, da região, do estado de São Paulo, alguns até vêm fazer trabalho de conclusão de curso universitário aqui, até de outros estados, já recebemos, né? Então esse seria o principal projeto. Nós valorizamos aí toda essa parte histórica, um pouco do meio ambiente e até mesmo algumas questões voltadas para o religioso, já que nós estamos aqui na região das capitanias, a de São Vicente. Tivemos aqui alguns padres jesuítas, principalmente o Beato Anchieta e o padre português Manuel da Nóbrega. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais para você, não saia daí. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Obesidade é uma doença que vem atingindo adultos, adolescentes e crianças. Pensando em ajudar as pessoas que sofrem deste mal, a ONG dispõe de um projeto chamado PADAC, e o professor Antônio Cândido nos fala sobre o assunto. Veja agora no UNG em Pauta. O
fator psíquico e sedentarismo são apenas alguns dos variados fatores que levam o ser humano à obesidade. Pensando em ajudar a sociedade nesse aspecto, a UNG criou o PADAC e o professor José Cândido nos fala um pouco sobre o assunto. O PADAC, que é um programa de ação docente, discente assistencial comunitário, ele começou há mais de 20 anos. Então, a procura pelo projeto, a partir de alguns dos últimos anos, então tem aumentado. No começo, ele ocorreu mais em termos das pessoas que conheciam a instituição e começaram a encaminhar. Ele começou com um projeto só, que era um programa de atendimento de pais de crianças portadoras de deficiência intelectual. E daí era um treinamento que a gente fazia com os pais, com orientações. Foi o primeiro programa do PADAC que ocorreu logo no início, antes de 80. Então, nós temos, se a gente pensar assim, em termos da universidade, o PADAC está dentro do tripé extensão, é isso? Ensino, pesquisa e extensão, que visa atender a comunidade e, quando atender a comunidade, leva também uma prática para o aluno. Então, o aluno que ele tem matérias teóricas na sala de aula, então ele passa a vivenciar já como futuro profissional essas práticas, E as pessoas que passam pelo PADAC, então, basicamente, o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas. A obesidade vem se agravando a cada dia que passa. A má alimentação, depressão e até mesmo a cultura local podem contribuir para essa doença. No passado, era vista muito como tendo uma causa emocional. Mas em função da demanda, a quantidade tão grande, se imaginar nos Estados Unidos, nós temos aproximadamente 2/3 já da população de adultos obesos. No Brasil, não sei ainda o índice, mas deve estar próximo aí de 30% a 40% de pessoas obesas já. A mudança nos costumes aumentou, não só no Brasil, em outros países também. Então, se a gente pensar assim, ocorreu uma diminuição das atividades físicas, que há 30, 40 anos atrás, uma criança, um adulto se movimentava muito mais, não é isso? E a alimentação, uma mudança no conteúdo das alimentações. No passado, o alimento era muito mais natural e era mais difícil o acesso, as pessoas comiam menos. Hoje, o alimento é muito mais industrializado, então a oferta é maior e as propagandas, marketing também é ligado. Então, as pessoas, elas gradativamente começaram a mudar esse hábito. Pensaram que as pessoas obesas, elas pensam com maior frequência que a pessoa não obesa sobre alimento, sobre a forma corporal, sobre o peso e sobre o medo de perder o controle sobre o alimento. Então, a gente pode dizer que uma pessoa está começando a se tornar obesa quando ela tem pensamentos de obeso. Se uma pessoa tem depressão, o que acontece com ela? Ela vai ter pensamentos negativos sobre si, pensamentos negativos sobre o mundo e sobre o futuro. E esses pensamentos negativos influenciam na sua vida diária, não é isso? Da mesma forma, uma pessoa ansiosa, ela vai superestimar os perigos. Se ela superestima os perigos, então ela tende a ser uma pessoa nervosa, E esse nervoso, para alguns casos, pode levar a comer. Então, suponha que comer funciona como uma distração. Então, comer relaxa. Da mesma forma, a gente pode pensar em relação a vícios, Que a obesidade não deixa de ser um vício. Se você quiser saber mais sobre o PADAC, entre no site da UNG no www.ung.br. No programa anterior, nós mostramos um pouco sobre a vida dos cães da Polícia Militar. É bem agitada, não é mesmo? Vamos ver mais um pouquinho?
realidade, nós trabalhamos, não tem nenhum tipo de prejuízo à saúde do cão. O cão, ele relaciona o odor da droga com algum objeto que ele tenha muito interesse, que ele tenha muito apreço. Então, na realidade, quando ele vai ao encontro daquele determinado odor, ele está procurando o objeto que ele tem aquele apreço e que ele tem aquela gana de buscá-lo. Cabe salientar que o cão, na nossa rotina diária, o canil ele desenvolve 6 horas de patrulhamento na rua. E nessas 6 horas o cão está presente ao lado do policial. Bem, agora, num caso de necessidade, já localizamos N pessoas perdidas em mata, em que o cão foi utilizado e foi fator decisivo na solução dessas ocorrências. N casos em que o cão estava lá no policiamento com o seu adestrador, foi acionado por outro policial que tinha lá um local que suspeitava que se tivesse entorpecente. O cão foi lá e realmente conseguiu localizar o entorpecente e apreender aquele entorpecente que estava causando mal à saúde de alguma pessoa. Muito bom, moleque. Muito bom. Isso. O cão, a gente até brinca um pouco que o cão, tem, o homem tem que treinar para saber nadar, né? O cão, ele parece que ele já vem de fábrica, ele já nasce com esse instinto de sobrevivência no meio líquido, né? Porém, a gente sempre procura desenvolver uma atividade de travessia, de leito, desse meio líquido, para desenvolver até o condicionamento físico do cão, que é muito importante na atividade de polícia. Não é modificado, você vai conseguir. Nosso treinamento procura o quê? Ensinar o cão a focar quem na ocorrência que está lhe oferecendo risco. Bem, então, ele é um dos primórdios, um dos pilares, ele saber focar quem é o indivíduo que está em atitude suspeita, para não confundi-lo com demais pessoas que sejam presentes ali naquela determinada cena. Não. O Espaço e Comunidade de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Um super beijo. Tchau.